Tem momentos da vida em que a gente olha para tudo e pensa: "E agora?". E eu vivi exatamente isso. Depois de 25 anos trabalhando como cabeleireira, eu já sentia dentro de mim que precisava mudar. Eu amava atender pessoas, conversar, cuidar, mas parecia que Deus estava me mostrando que existia um novo caminho me esperando. E ao mesmo tempo em que esse sentimento crescia dentro de mim, eu também estava vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um divórcio, uma pandemia, muitas incertezas, medo e aquela sensação de não saber como tudo iria ficar dali para frente. Na pandemia, a nossa rotina mudou completamente. Eu não podia mais atender da forma como antes. Eu me perguntava todos os dias o que eu faria dali em diante, como eu iria recomeçar, como eu iria continuar sustentando minha família, meus sonhos, minha família. Porque quando você é mãe, quando você tem filhos, você não pensa só em você, você pensa em continuar firme por eles também. E foi justamente nesse momento tão difícil que Deus começou a abrir caminhos que eu ainda não conseguia enxergar. Uma amiga minha confeccionava almofadas e aquilo começou de uma forma tão simples, mas eu lembro de olhar para aqueles produtos e perceber carinho em cada detalhe. Existia qualidade, existia amor, cuidado e sem grandes planos, sem imaginar o tamanho que aquilo se tornaria, a gente começou a levar os produtos até a casa dos clientes. Como na pandemia as pessoas não podiam sair, a gente fazia tudo para continuar trabalhando. Era tudo muito simples, muito no começo, mas muito verdadeiro também. E sem perceber, ali começava a nascer a Sofisticasa. Depois de um tempo, essa minha amiga precisou ir embora e aquele momento eu tive uma decisão muito importante para tomar. Eu podia parar tudo ali ou continuar sozinha. E sinceramente, eu não tinha muito recurso, eu não tinha garantia de nada, mas eu tinha fé. E às vezes a fé é a única coisa que mantém a gente de pé quando tudo parece incerto. Muita gente me pergunta como eu consegui começar. E a verdade é que eu comecei com o que eu tinha. Tudo que entrava, eu reinvestia. Eu comprava mais produtos, organizava tudo, aprendia todos os dias, trabalhava sem horário, sem conforto, sem facilidade, mas com muita vontade de fazer dar certo. Porque quando a gente acredita em Deus, a gente encontra força até onde acha que não existe mais. As pessoas olham a Sofisticasa hoje e veem uma loja linda, estruturada, com muitos produtos maravilhosos, mas não imaginam quantas caixas carreguei, quantas noites fiquei acordada pensando no dia seguinte, quantas vezes eu tive medo, nem imaginava quantas vezes eu precisei respirar fundo e continuar mesmo cansada. E eu nunca fui uma pessoa de parar. Nunca consegui viver na zona de conforto. Sempre trabalhei muito, sempre fui movida pela vontade de crescer, construir, cuidar da minha família. Eu acredito muito que Deus honra cada processo, porque muitas vezes, quando eu não conseguia enxergar a saída, Ele já estava preparando algo lá na frente. Pessoas certas começaram a aparecer no caminho. Oportunidades começaram a surgir, conexões, e pouco a pouco a Sofisticasa começou a crescer e eu fui entendendo que aquilo não era só um negócio, era um propósito. Porque a Sofisticasa nunca foi só sobre vender produtos para casa, nunca foi só sobre cama posta, decoração ou enxoval. Sempre foi sobre acolhimento, sobre transformar ambientes em lares, sobre fazer alguém chegar em casa depois de um dia difícil e sentir paz, sentir conforto, sentir aconchego. Eu sempre acreditei que uma casa carrega sentimentos e eu queria que cada pessoa sentisse isso quando comprasse algo com a gente. E eu acho que talvez seja exatamente isso que conecta tantas pessoas com a Sofisticasa, porque tudo aqui nasceu com verdade, com esforço, com amor, com fé. Não foi algo construído da noite para o dia, foi um passo de cada vez.
uma escolha de continuar todos os dias, mesmo quando parecia difícil. Teve momentos em que eu pensei que não conseguiria. Teve momentos que eu chorei sozinha. Teve momentos que eu me senti insegura, mas eu também tive momentos em que eu olhei para os meus filhos e pensei: eu preciso continuar. Porque eles sempre foram uma das minhas maiores forças. Minha família foi minha base. E muitas vezes foram eles que me deram coragem quando eu mesma já estava cansada. Hoje, quando eu olho para tudo isso, eu sinto muita gratidão. Gratidão pela mulher que eu precisei me tornar durante o processo. Gratidão por cada cliente que acreditou na Sofisticasa desde o começo. Gratidão pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho e, principalmente, gratidão por não ter desistido, porque foi justamente no momento mais difícil da minha vida que nasceu aquilo que mais me transformou. E eu ainda continuo sonhando, continuo trabalhando todos os dias, continuo buscando crescer, melhorar, trazer novidades, fazer a Sofisticasa evoluir, mas sem perder aquilo que sempre foi mais importante para mim, a minha essência. Eu quero que cada pessoa que entre na Sofisticasa se sinta acolhida, se sinta em casa, sinta carinho em cada detalhe, porque foi assim que tudo começou. E talvez, se você estiver assistindo esse vídeo, vivendo um momento difícil, um recomeço ou uma fase de incerteza, eu quero te dizer uma coisa: às vezes, aquilo que parece o fim é exatamente o começo da melhor fase da sua vida. A Sofisticasa nasceu assim, com fé, com coragem, com recomeços e principalmente com Deus guiando cada passo do caminho.